Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje é a nossa edição do número 56. Selecionei para vocês dois julgamentos, ambos do STJ, bem interessantes. O primeiro dele cuida da categoria dos danos interinos no direito ambiental. Bem interessante, um julgado didático em que o STJ identifica as três espécies de danos ambientais e caracteriza bem o chamado dano interino ou dano intermediário e a sua indenizabilidade, também quais os pressupostos para tanto. O segundo precedente, um precedente que envolve direito tributário, direito processual civil, bem legal também, primeira vez que o STJ enfrenta dessa forma o tema, um problema de dissolução irregular que autoriza o redirecionamento da cobrança na execução fiscal. Num caso em que há uma dissolução irregular de um estabelecimento, de uma filial de uma empresa, cuja matriz continua ativa em outro estado da federação. Nesse caso, há dissolução irregular ou isso ainda não é bastante para configurá-lo e ensejar o redirecionamento contra os sócios administradores? Vamos ver na sequência. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bem, professor Gabriel? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Enfermagens em Pauta. Eu trago para vocês aqui também dois julgados, um do STJ e o outro do STF. No julgado do STJ, a gente vai examinar aqui a matéria de competência no direito processual penal. Será se a imputação de um crime comum em que não houver também a imputação conjugada de um crime eleitoral, isso vai atrair a competência da Justiça Eleitoral? Veremos daqui a pouco de quem é a competência para julgar, no caso, essa imputação. O segundo, trago aí para vocês, o segundo julgado que eu trago para vocês, é na matéria de direito constitucional, referido ao poder de requisição da Defensoria Pública. O Procurador-Geral da República questionou esse poder de requisição da Defensoria, previsto na Lei Complementar 80 de 94, e daqui a pouco veremos o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, começamos então com o primeiro julgado, bem interessante, envolvendo direito ambiental, bastante didático. Precedente em que o STJ vai esmiuçar as três espécies de dano ambiental que ele reconhece. Nós pensamos sempre em dano ambiental como uma categoria única, mas o STJ identifica três espécies de dano ambiental. O STJ fala numa primeira espécie, que é o dano ambiental em si, aquele que enseja uma reparação in natura, né, e preferencialmente in natura, mas ele também identifica um dano ambiental que ele chama de perene, definitivo, permanente, que é aquele dano que permanece a despeito das tentativas de reparação in natura. E ele também fala, por fim, numa terceira espécie, os danos interinos, ou intermediários, ou provisórios, ou temporários. O julgado, ele cuidou particularmente da seguinte pergunta: é possível ser indenizado o dano ambiental interino quando nós temos uma situação em que há efetivamente a reparação integral in natura, ou é incompatível o dano interino e a sua indenizabilidade nesses casos? Em primeiro lugar, nós temos que diferenciá-lo das demais espécies. O que é o dano interino, ou intercorrente, ou provisório, intermediário em matéria ambiental? É aquele dano ambiental que se verifica entre a lesão ambiental propriamente dita e a sua reparação in natura. Ou seja, por isso dano interino é o dano ambiental que ocorre nesse entremeio, por isso também chamado de intermediário, né? Com essas nomenclaturas que aludem a esse aspecto. Então, o dano interino, o dano intercorrente, o dano intermediário, ele se verifica no intervalo temporal que é necessário entre a lesão ambiental, o dano ambiental em si mesmo, e a sua reparação integral, dizendo respeito, portanto, com o tempo durante o qual, seja o ecossistema, seja a sociedade, nós, né, ficamos desprovidos daquele bem jurídico ambiental.
nós não podemos utilizá-lo, o ecossistema fica prejudicado, ainda que temporalmente, até que ocorra a reparação in natura desse bem jurídico ambiental que foi prejudicado pela lesão. Já o dano permanente, também chamado de dano remanescente, definitivo, ele se verifica em outra situação. Ele se verifica quando nós temos a lesão, nós temos a reparação in natura, mas persiste ainda uma parcela da lesão que não se pôde nem se poderá reparar. Ou seja, já se fez a tentativa de reparação in natura, e nesse caso deverá haver uma indenização compensatória. Então, vejam que as categorias não se confundem. Uma coisa é o dano ambiental em si, que preferencialmente deve ser reparado in natura, integralmente. Outro é o dano interino, ou intercorrente, ou intermediário, ou provisório, ou temporário, né? Vários nomes que a jurisprudência e a doutrina alocam, que diz respeito àquele período de tempo em que o ecossistema e a sociedade ficam desprovidos de um bem jurídico ambiental que foi agredido pelo ato de degradação ambiental. Já o dano remanescente ou permanente ou definitivo, ele é aquele que se verifica quando, a despeito das tentativas de reparação in natura, ainda persistirá um dano ambiental que não poderá ser reparado e, portanto, ensejará a indenização. Com isso, a gente vê que as três espécies de danos ambientais não se confundem e têm pressupostos diferentes. E aí nós chegamos no caso concreto que o STJ julgou e que foi veiculado no seu informativo de jurisprudência. O Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, no caso, ele entendera que, como havia uma reparação in natura integral naquele caso, não havia necessidade e nem espaço para indenização de dano interino, de dano intercorrente intermediário. E aí nós tivemos um recurso do IBAMA dizendo, na verdade, não há incompatibilidade entre o dano interino e a possibilidade da reparação integral do dano ambiental em si mesmo. E o STJ deu provimento ao recurso especial do IBAMA e determinou a baixa dos autos para que o tribunal se pronunciasse efetivamente sobre o dano interino, porque não há essa incompatibilidade lógica. Esclareceu o STJ que o só fato de ser viável, possível, cabível, mediante o que é apurado pela prova pericial, a reparação integral in natura não afasta a indenizabilidade do dano interino, do dano intercorrente, do dano intermediário. Por quê? Porque é uma categoria distinta. E aí o STJ vai dizer que muito dificilmente não haverá um dano interino indenizável. O STJ só vai dizer que naquelas hipóteses em que esse hiato entre a lesão e a reparação in natura for temporalmente irrelevante, é que não há espaço para indenização do dano interino. Fora desses casos, e aí o STJ chega a dizer isso, dificilmente verificável na prática, nós vamos ter a indenizabilidade dos danos interinos, dos danos intercorrentes. Então, a gente vê que é um julgado bem interessante, porque na prática, muitas vezes, mesmo ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, pelo órgão ambiental estadual, municipal, ou mesmo pela autarquia federal, pelo IBAMA, nós, por vezes, vemos que não há nenhum tipo de pedido e nem discussão sobre os danos interinos, mas em situações em que eles seriam verificáveis. Então, é um julgado que mostra bem essa doutrina especializadíssima do direito ambiental, assim como a sua jurisprudência, que traz uma categoria de dano que nos é estranha. No direito administrativo, tratamos da responsabilidade civil do Estado, no direito civil, tratamos da responsabilidade civil em geral, e que no direito ambiental, pelas particularidades dessa disciplina e do bem jurídico ambiental,
e claro, né, de todos os seus princípios informadores, é reconhecida no âmbito do Tribunal da Cidadania. Então, um tema legal para cobrança, seja em prova objetiva, seja em prova discursiva, prova de sentença, prova de peça processual, Ministério Público, Defensoria Pública, que também atua muito nessa questão ambiental, nós sabemos que ela tem legitimidade para ações civis públicas em matéria ambiental, e também as procuradorias, né? Seja no âmbito federal, estadual ou municipal. É interessante aí, professor Gabriel, né? Envolvendo esse direito de terceira dimensão, justamente o direito ao meio ambiente equilibrado, e aí que é um direito relativo à fraternidade. Então, essa reparação in natura aí, de forma integral, me chamou bem a atenção. Bom, pessoal, vamos lá. Eu trago agora aqui um julgado da 5ª turma do STJ relativo ao processo penal, nossa matéria de direito processual penal. De que foi que tratou a 5ª turma do STJ? Pois bem, chegou lá um habeas corpus para ser julgado pela nossa Corte Cidadã, em que a defesa do paciente, né, e que era um secretário de Estado, que havia se apropriado de alguns computadores que seriam destinados a estudantes carentes, né, estudantes da rede pública de ensino, estudantes carentes. Enfim, ele se apropriou desse, ou melhor, ele subtraiu, porque a imputação foi de peculato furto, tá? Majorado pelo fato de ele exercer carga em comissão, de direção, né? E aí ele acabou subtraindo parte desses computadores e ilicitamente utilizando na sua campanha, né, no pleito eleitoral subsequente. Bom, quando ele foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de peculato furto, a sua defesa impetrou um habeas corpus alegando violação do juiz natural. Com que fundamento? Com fundamento de que, como houve uma finalidade ali eleitoreira, portanto, a prática supostamente um crime eleitoral, a competência para julgar esse crime deveria ser da Justiça Eleitoral. E, portanto, ficaria atraída a competência da Justiça Eleitoral para julgar todos os crimes, inclusive aqueles conexos, como era o caso do peculato furto. O STJ, pessoal, não concordou porque entendeu que não houve nenhuma imputação de crime eleitoral. Tampouco havia conexão entre crime de competência da Justiça Comum e crime eleitoral. Na verdade, disse o STJ, né, aplicando aqui já um entendimento pacificado no STJ e também no STF, no sentido de que, quando houver uma conexão entre crime comum, quer seja da competência da Justiça Estadual, quer seja de competência da Justiça Federal, com, né, conexão aí com o crime eleitoral, de fato, aplicando o 78, inciso 4 do CPP, a competência seria da Justiça Eleitoral, para julgar todos os crimes, né? Esse entendimento até ele é bem criticado pela nossa doutrina, né? Argumentando a nossa doutrina no sentido de que a competência da Justiça Federal, ela é constitucional, ela está prevista lá no artigo 109 da Constituição. Portanto, uma norma infraconstitucional, é justamente o artigo 78, inciso 4 do CPP, portanto, uma lei ordinária, né? Não poderia afastar a competência da Justiça Federal, de modo que a doutrina defende que deveria haver um desmembramento. Caberia à Justiça Federal julgar o crime federal e à Justiça Eleitoral julgar o crime eleitoral, nesses casos de conexão entre um crime federal e um crime de competência da Justiça Eleitoral. Mas esse não é o entendimento do STF e do STJ, ok, pessoal? Quando houver conexão entre um crime eleitoral e um crime federal ou estadual, tudo será julgado na Justiça Eleitoral. Pois bem, aplicando esse entendimento, disse o STJ que, pelo fato de o Ministério Público não ter imputado um crime eleitoral na denúncia, né, na petição inicial acusatória, tampouco porque não havia conexão entre um crime eleitoral e um crime de competência da Justiça Comum, que foi que houve, o STJ entendeu que não houve violação ao princípio do juiz natural, devendo, na verdade, o feito ser julgado, como foi, né, perante a Justiça Comum, ok? Ora, entendeu o STJ, nossa Corte Cidadã, que o fato de ter algum propósito eleitoreiro, né, aquele peculato furto, em que pese ter algum propósito eleitoreiro, isso não consubstancia crime eleitoral, né? Porque esse propósito, esse objetivo meramente eleitoreiro, ela é apenas uma condição adjeta, secundária, né? Não é o móvel, não foi o principal, né? O que levou
a principal razão que levou o agente criminoso a cometer o delito. E, portanto, como não houve imputação de crime eleitoral e como não houve conexão entre crime de competência da justiça comum com crime de competência da justiça eleitoral, nesse caso, pessoal, não havia por que aplicar o entendimento consolidado no STJ e no STF, no sentido de que todos os crimes seriam julgados na justiça eleitoral, né? Diferentemente, disse o próprio STJ, seria a situação se fosse imputado o crime de falsidade ideológica eleitoral, vulgarmente conhecido como Caixa 2, né, o crime lá do artigo 350 do Código Eleitoral. Aí seria diferente porque teríamos sim a imputação de um crime eleitoral, mas não foi o que aconteceu no caso concreto, tá bom? De modo que, como esse propósito eleitoreiro ele foi um mero proveito do crime, entendeu o STJ também porque o peculato furto ele não tem uma finalidade específica, né, não há um dolo específico, mas com a subtração por parte do funcionário, valendo-se ali daquela condição de funcionário para facilitar a prática da subtração, pois bem, como não houve, como o tipo penal não exige essa finalidade específica, né, entendeu o STJ que não houve crime eleitoral e, portanto, a competência de fato é da justiça comum. Então, resumindo o julgado, como não houve imputação de crime eleitoral, tampouco conexão entre um crime da justiça comum, né, e um crime de competência da justiça eleitoral, um crime eleitoral, não há que se aplicar o entendimento já consolidado nos tribunais de superposição, no sentido de que, havendo conexão entre crime comum e eleitoral, deveriam todos ser julgados perante a justiça eleitoral. Não era o caso, por conta da inexistência de crime eleitoral, como, por exemplo, a falsidade ideológica eleitoral, crime do artigo 350, conhecido como Caixa 2. O precedente ele é bem atual, né, Gerson? Primeiro, como tu bem lembrou, o Supremo firmou essa compreensão muito polêmica no inquérito 4435, porque envolvia a Lava Jato, né? Então, acabou anulando uma série de condenações da Lava Jato e o Supremo firmou, como tu bem colocou, a competência da Justiça Eleitoral atraindo os crimes comuns, seja da Justiça Federal ou estadual conexos, né? A questão toda é que, a partir desse precedente, há um efeito em cadeia, né? Então, hoje em dia, a gente pega muitas ações penais grandes, rumorosas, né, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, em que o réu alega que há um crime eleitoral, porque ele quer levar o caso para a Justiça Eleitoral. E aí, se a gente parar para olhar em termos bem práticos, e isso é algo notório, o juiz eleitoral, a gente sabe que é um juiz de direito, né? E ele não tem um gabinete próprio, muitas vezes, só para cuidar da parte eleitoral. Há uma dificuldade, sobretudo, em lidar com grandes operações, e isso, dificuldades operacionais da própria justiça eleitoral. Quando a gente tem uma vara criminal especializada da Justiça Federal, como a vara da Lava Jato, como tantas outras varas em tantas capitais, né, que concentram essas grandes operações, há uma vara inteira voltada, 2, 3 às vezes, né, só para a matéria criminal. E o juiz eleitoral, ele cuida de tudo da parte eleitoral, e ele não tem uma estrutura toda para isso. E, claro, né, isso atrasa o processo, traz dificuldades, de modo que tem acontecido bastante da defesa dizer que tem um crime eleitoral, quase confessar o crime eleitoral, para que, com isso, consiga levar para a Justiça Eleitoral e afastando a competência do juiz federal, do juiz estadual. E é o que a gente viu aqui nesse caso. A denúncia não imputou crime eleitoral, mas a defesa está dizendo, não, mas tinha um crime eleitoral no meio. Ele quer levar para a Justiça Estadual com base no precedente supremo. Então é importante o nosso nossa colega de casa identificar, né, que não se trata de superação ou descumprimento do entendimento do Supremo naquele inquérito 4435. Pelo contrário, aquele posicionamento é seguido, deve ser seguido por todos os tribunais. A questão é que aqui o STJ vai dizer, não há um crime eleitoral, como a defesa alega, que pudesse deslocar essa competência. O MP não ofereceu denúncia. A defesa alega que há no bojo ali um caixa 2 eleitoral, que é muito comum em casos de corrupção, né? Então é uma questão interessante, Gerson, porque a gente vê nesses casos, e recentemente, né, tivemos casos polêmicos aqui no TRE,
em que a defesa insiste que tem o crime eleitoral porque ela quer ficar, né, na justiça eleitoral e não quer, às vezes, ir para a vara federal ou vara estadual, né? Então, uma situação, no mínimo, curiosa, em que a defesa ela quer um crime a mais para o seu cliente, né? E ela é legítima a estratégia da defesa, né? A defesa busca os melhores interesses do seu cliente, mas, na prática, uma situação, no mínimo, curiosa, né? Perfeito, professor. Nada mais a acrescentar. Pessoal, passando então para o próximo julgado, um julgado agora mudando de áreas, direito tributário, direito processual civil, bem interessante. Nós sabemos que uma hipótese comum de redirecionamento de execução fiscal é para casos em que há um inadimplemento pela pessoa jurídica e que, além disso, há a sua dissolução irregular. Nós sabemos que o mero inadimplemento tributário não autoriza redirecionamento da cobrança contra os sócios administradores, contra o gerente ali da empresa. Entendimento pacificado já, em súmula, inclusive, do STJ. Tem que ter um ato de infração à lei, ao contrato social, ao estatuto social, e essa responsabilidade, portanto, ela é subjetiva, não é objetiva pelo mero inadimplemento tributário, já há infração à lei. Não, tem que ter um algo a mais. Uma situação que é a mais frequente na prática de ato ilícito que autoriza esse redirecionamento é a dissolução irregular, ou seja, a empresa simplesmente está com dívidas tributárias, fecha suas portas e vamos embora, né? E o físico que vai correr atrás dos seus créditos. Essa dissolução irregular, ela autoriza o redirecionamento da cobrança contra os sócios. Como que ela é verificada normalmente na prática? Pela citação pelo correio? Não. A hipótese comum, a hipótese normal de citação na execução fiscal, salvo o pedido diverso do exequente, que dificilmente acontece, é a citação por meio postal. Vai pelos correios e volta, o AR dos correios, tem que ter AR ali nessa citação, dizendo que não havia ninguém no local. Isso já configura a dissolução irregular? Não. O STJ pacificou também que é necessário que o juiz determine que o oficial de justiça vá lá no endereço e constate, certificando a existência ali da dissolução irregular. Então, foi lá o oficial de justiça e viu, não tem ninguém, ele vai certificar. Vim aqui no endereço, não tinha ninguém, a empresa está fechada, não se encontra mais nesse local, configurada está a dissolução irregular, que autoriza o redirecionamento da cobrança contra o patrimônio dos sócios administradores, dos gerentes, né? Então, é uma forma, né, de responsabilidade tributária com base no artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Qual é a questão específica aqui desse julgado? Fizeram todo esse procedimento e, de fato, constataram uma dissolução irregular para redirecionar para os sócios. Mas o que os sócios alegaram? Embora aquela filial tenha sido encerrada, a empresa continua ativa, com a matriz dela em outro estado, mas a empresa continua ativa. Ela não foi fechada, foi só aquela filial que simplesmente fecharam as portas. O que o STJ disse? De fato, só fechar uma filial se a empresa se mantém ativa, ainda que em outro local, em outro estado, na sua matriz, por exemplo, não há falar em dissolução irregular que autoriza o redirecionamento da cobrança contra os sócios administradores e sócios gerentes. E aqui entra também um julgado bem técnico e didático, entra numa questão conceitual. Por quê? O STJ lembra, em primeiro lugar, CNPJ não é sinônimo de personalidade jurídica. Então, cada filial, por questões tributárias, tem um próprio CNPJ. Embora a raiz, o CNPJ, a base principal seja a mesma, mas a parte final é diferente, então o número de CNPJ ele é diferente. Cada filial tem o seu próprio número de CNPJ. Isso não significa que sejam pessoas jurídicas distintas. E aí o STJ vai lembrar de um repetitivo no tema 614, em que o STJ definiu que é possível que o Bacenjude, né, hoje Cisbajude, né, que é penhora online de ativos financeiros, recaia sobre contas bancárias, aplicações financeiras de todas as filiais de uma mesma empresa, mesmo que a dívida tributária não seja especificamente daquela filial. Por quê? Porque se trata de uma mesma
empresa de uma mesma pessoa jurídica. A filial, na verdade, nada mais é do que um estabelecimento empresarial de uma mesma pessoa jurídica que continua tendo o mesmo contrato social. Quando nós abrimos uma filial, nós não temos um novo contrato social, nós temos uma verbação no contrato social, com os mesmos sócios, com o mesmo objeto, enfim, com a mesma sede. Não há uma nova pessoa jurídica. Consequentemente, o STJ vai dizer: se houve a dissolução de uma filial, isso não significa que pode haver o redirecionamento contra os sócios, se há outros estabelecimentos da empresa que se mantêm ativos, notadamente, claro, a sua matriz, né? E aí se fez o mesmo raciocínio do tema 614, só que vejam, lá no tema 614, o posicionamento foi mais favorável ao fisco. Por quê? Porque o STJ disse: a penhora online pode recair sobre contas de todos os estabelecimentos, de todas as filiais, ainda que CNPJs diferentes, de uma mesma pessoa jurídica, independentemente de qual delas tenha sido a devedora perante o fisco para aquele crédito tributário. Já aqui, o mesmo raciocínio é feito contra o fisco e a favor, né, dos sócios ali da empresa. Por quê? Porque você está dizendo, olha, se efetivamente a pessoa jurídica é uma só, não dá para falar em dissolução irregular quando há o fechamento de uma filial, mas a empresa continua ativa, ainda que com a matriz em outro estado, em outra localidade. Então, bem interessante o julgado, uma exceção a esses casos de redirecionamento que são tão comuns aí na prática e que nós devemos ver aí nos próximos concursos públicos, além de ter muita aplicação prática. Interessante, professor. Bom, você falou aí nessa questão o STJ parece que está se preocupando agora com trazer julgados bem didáticos, né? Parece que ele está se lembrando aí que tem concurseiros que têm que estudar jurisprudência também. E aí a gente nota que eles estão, né, caprichando aí nos informativos para facilitar a compreensão de todos os concurseiros, né? Exatamente. Vamos lá. Vou trazer agora, pessoal, um julgado aqui do Supremo Tribunal Federal, por meio de seu órgão pleno, em controle concentrado de constitucionalidade. São 3 ADIs, né, que foram propostas pelo Procurador-Geral da República contra leis orgânicas estaduais da Defensoria Pública dos Estados, questionando o poder de requisição da Defensoria Pública, que é aquele poder decorrente aí, né, da sua missão institucional de requisitar exames, perícias, informações, documentos às autoridades públicas e seus agentes, ok? Então, o Procurador-Geral da República acabou questionando esse poder de requisição da Defensoria, averbando existir, por conta desse poder de requisição, violação aos princípios da inafastabilidade, do controle jurisdicional, a paridade de armas, né, que é a isonomia processual especialmente, também violação aos atributos do ato administrativo, como presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade. Pois bem, o STF, nossa Suprema Corte, acabou analisando as 3 ADIs em conjunto, julgando-as em conjunto, e decidiu, pessoal, pela constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública. Quais foram os fundamentos utilizados pela Suprema Corte para denegar esse pedido de declaração de inconstitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública? Vamos lá. Bom, entendeu, pessoal, a Suprema Corte de aplicar aqui a teoria dos poderes implícitos. Ora, se a Constituição prevê a Defensoria Pública como uma instituição vocacionada, né, que tem a missão institucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita para as pessoas necessitadas, para aquelas pessoas vulneráveis, né, é claro que a Constituição também implicitamente conferiu à Defensoria Pública todos os instrumentos, todos os meios capazes, né, para que ela possa atingir, né, essa sua missão institucional. Ou seja, se há uma finalidade, né, que foi ali trazida pela Constituição Federal, que é justamente prestar assistência jurídica integral e gratuita para os necessitados, na forma da lei, né, para os vulneráveis, quer seja vulnerável econômico, quer seja organizacional, também, de forma implícita, a Constituição conferiu à Defensoria Pública instrumentos, né,
alguns remédios para que ela possa atingir essa finalidade. E um desses instrumentos é justamente o poder de requisição. Ora, pessoal, e aqui eu falo com conhecimento de causa, afinal de contas, sou defensor público, o poder de requisição da Defensoria Pública nos ajuda bastante, né? Vocês já pensaram se toda vez que eu precisasse de alguma informação, de algum documento, de alguma certidão, eu tivesse que ingressar em juízo como defensor público, solicitar a prestação jurisdicional, tão somente para que uma determinada autoridade, como por exemplo o INSS, encaminhasse uma certidão, alguma informação, né? Isso, claro, violaria o acesso à justiça, violaria a duração razoável do processo, né? Aqui eu já estou acrescentando alguns argumentos à decisão do STF, porque é muito pertinente. Então, isso praticamente inviabilizaria a missão institucional da Defensoria Pública. Então, com base nisso, o Supremo Tribunal Federal acabou desprovendo essas 3 ADIs, julgando-as improcedentes, portanto, porque entendeu constitucional o poder de requisição da Defensoria Pública. Bem interessante o julgado, né, professor Gerson? Já o Supremo tinha falado sobre a lei complementar 80, né, mas nós tivemos também aí lei complementar estadual e a gente vê isso em vários estados e como tu bem colocou, né, com total conhecimento de causa, o quão importante é esse poder de requisição, assim como é importante para o Ministério Público, né, professor Gerson? O Ministério Público tem também o mesmo poder de requisição e sem ele seria muito difícil os promotores, os procuradores da República exercerem o seu mistério. Igualmente o defensor público, né? Inclusive, professor, nessas 3 ADIs, o Supremo deixou claro justamente isso, de que a Defensoria Pública, né, o seu desenho institucional, ele se assemelha muito ao desenho institucional do Ministério Público, né, que também tem esse poder de requisição. E a nossa Suprema Corte deixou claro ainda que esse poder, claro, de poder de requisição da Defensoria, ele não é absoluto, porque ele não pode superar aquelas matérias que estão sob reserva de jurisdição, obviamente, né? Então, claro que ainda haverá casos em que o defensor público precisará de uma autorização do juiz para acessar alguma informação para o desempenho da sua função. Assim como o Ministério Público também, né? Tem seus limites, então, os mesmos, né? Então, com isso, pessoal, nós encerramos essa edição do Enfermagens em Pauta. Eu só coloco aqui embaixo agora o número do julgado, aquele de execução fiscal, do fechamento de filial, que me avisaram aqui que nós não tínhamos veiculado ele durante ali o comentário, e às vezes algum colega que está assistindo, embora a gente traga no material escrito, né, todos os detalhes, o número do julgado, mas às vezes algum colega que está vendo e tentou anotar, não conseguira, mas está aqui o número do julgado. Com isso, nós concluímos essa edição 56 do Enfermagens em Pauta. Não deixem de dar uma olhada nesse material escrito para bem fixar esses pontos, compreender bem. A gente tenta colocar sempre de maneira bem didática, com um exemplo concreto, né, para o colega de casa ver ali a aplicação concreta desse entendimento e de estar aí nos próximos, acompanhar conosco os próximos Enfermagens em Pauta, que nesse ano 2023 a gente quer estar lançando aí toda semana com julgados quentes para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo Enfermagens em Pauta.